Leitura do dia 15 de setembro. Zacarias, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Zacarias capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 10. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Zacarias, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 21. E levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Zacarias capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem, em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te, tu que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória
ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Zacarias capítulo 3. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. Zacarias capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 14. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse:
Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Zacarias capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eudai, de Tobias e de Gedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, digo,
prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Gedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor, vosso Deus. Esdras capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 10. E naquele tempo veio a eles Tatenai, governador d'Aquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador d'Aquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam d'Aquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Você ouviu a leitura do dia 15 de setembro. Na próxima gravação você vai ouvir a leitura do dia 16 de setembro e a continuação do capítulo 5 do livro de Esdras. Eu comentei em gravação anterior que Deus havia trazido de volta para Jerusalém Judá, que estava cativo em Babilônia. E Deus ordenou que eles reconstruíssem o templo, e o rei Ciro, o primeiro rei a dar ordem à reconstrução do templo. E eles foram impedidos de reconstruir. Então, agora eles estão mandando carta para o rei Dario novamente. Eles já tinham mandado carta para o rei Artaxerxes, que mandou que parasse a obra do templo. Mas Deus usou o profeta Ageu, que eles não poderiam parar aquela obra, que eles tinham que continuar. Então eles recomeçaram a reconstrução do templo. Agora, novamente,
Os homens se levantaram contra eles, combatendo a construção do templo. Agora eles estão escrevendo para o rei Dario. Vamos ver na próxima gravação o que vamos ouvir. Então, não deixe de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini e vamos, na próxima gravação, ver o que aconteceu. Quer dizer, eu vou ver porque eu vou ler e você vai ouvir. Em nome de Jesus, você não vai deixar de ouvir a leitura da Bíblia. Eu peço desculpas porque a minha voz não está bem, eu não estou muito bem da minha garganta, estou bastante resfriada, mas eu tenho dito que eu tenho pressa de realizar este trabalho. Eu não sei porque Deus exige de mim pressa na gravação da Bíblia. Deus sabe por quê, mas eu não sei. Então eu obedeço ao meu Senhor. Até porque eu tenho dito que eu não tenho um estúdio, eu gravo no meu lar, na minha casa, eu sou limitada, tem algumas falhas durante as gravações, eu peço desculpas a você que está ouvindo, mas não deixe de ouvir a leitura da Bíblia por causa de alguns pequenos erros que acontecem durante a leitura. Nem sempre acontece porque nós queremos que aconteça, mas de vez em quando tem uns pequenos incidentes. Mas eu estou pedindo a Deus que Ele me dê condição para eu terminar de ler a Bíblia em ordem cronológica. Já estamos no dia 15 de setembro, portanto, não falta muito para chegar o final. E com certeza Deus nos dará condição de chegarmos até o último capítulo do livro de Apocalipse. Deus abençoe você abundantemente. Amém.